Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de fazer algo totalmente novo? Foi exatamente isso que eu senti quando eu decidi mestrar pela primeira vez uma sessão de RPG para as minhas amigas. A mesa era de Vampiro à Máscara, e os 4 episódios dessa aventura já estão disponíveis aqui no canal. Entre momentos de tensão e muita improvisação, eu aprendi muito com essa experiência. Na live, eu respondi perguntas sobre a minha primeira vez mestrando, as dificuldades que eu enfrentei, o que eu mais gostei, e hoje eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Bom, eu acho que eu vou começar a responder, né, algumas questões que vocês me mandaram lá no Instagram sobre o RPG. E o Mengão, hein? Não, gente, isso aí não é pergunta sobre RPG. Se eu gostei da minha primeira experiência mestrando e se é melhor ser jogador ou mestre. Cara, é muito diferente, né, ser jogador ou ser mestre. Eu acho que são experiências diferentes. Cara, eu não sei o que eu gosto mais. É porque mestrar um RPG dá muito trabalho, né? Talvez, na verdade, produzir dá muito trabalho. E eu fiz esse RPG numa estrutura parecida com a de um curta. Eu separei em etapas de pré-produção, produção, pós-produção. Então, tipo assim, eu criei uma estrutura, um roteiro. Então, tipo, eu fiz um trabalho de produção por fora do trabalho de mestrar, que é o que deu muito trabalho de fazer, né? Se eu faria mais ou apenas como player, eu faria mais sim. Eu gostaria de mestrar de novo sim, mas produzir pra internet é um pouco complicado. Eu acho que pra internet eu não faria mais do que one shot, porque, tipo, é um trabalho que envolve muito trabalho, ainda mais da forma como eu gosto de fazer as coisas, e eu não tenho muito tempo pra fazer um trabalho nesse escopo, né? Mas eu faria sim, de novo, pra live, e também gostaria de mestrar off. Porque eu acho que é diferente, né? Ter a experiência só de criar uma história e conduzir ela e não tendo que fazer toda a parte de produção pra internet, que é uma coisa que toma muito tempo, né? O que eu fiz me lembrou teatro. Então, porque eu literalmente dividi a história em 3 atos. Tem mais subdivisões, mas a estrutura da história são 3 atos, né? Pra quem não sabe, antes de estar aí no meio da internet, no meio da história, eu fiz curso de cinema. E no curso de cinema eu aprendi a escrever roteiro, a produzir, a dirigir. Eu, inclusive, também já trabalhei em alguns filmes independentes com montagem, também já fiz produção. Já fiz de tudo, né? Que quando a gente faz independente, a gente trabalha com tudo. Então eu usei alguns conhecimentos que eu tinha, né? Pra escrever o roteiro da história. E pra produzir também o RPG. Também mestrar me deu uma outra perspectiva em relação a quem mestra, sabe? A gente entende melhor algumas coisas quando a gente mestra. E eu acho que isso pode também melhorar a experiência como player. Entendendo que, tipo, às vezes o mestre ele quer te conduzir pra uma parte que vai ficar mais interessante na história, né? Mas eu também gostei mais da palavra narrador do que mestre. Porque mestre parece que, tipo, é teu, né? Tipo assim, você tá sendo chefe do negócio. E narrador parece mais na posição de que você tá querendo contar uma história interativa. Eu gosto mais da palavra narrador do que mestre. Quais partes, né, da história você planejou que teve que mudar? Cara, várias partes eu tive que adaptar, na verdade. Na verdade, eu meio assim me empolguei e eu escrevi todos os principais NPCs, né? Fiz ficha para eles e fiz personalidade para eles. E eu criei a história de forma que elas poderiam ser conduzidas aos eventos através de NPCs diferentes. Então, se elas tivessem se comunicado mais com a Tremere, a história, ela ia, sabe, se conduzir, a dinâmica ia ser outra. Se elas tivessem escolhido a Malkaviana, ia ser outra. Mas elas acabaram escolhendo, por causa da relação ali também da Amélia com o quadro do Castiel, elas acabaram... Mãe! Tá gritando aí? Me perdi. Então, elas poderiam focar, né, a investigação delas em qualquer uma das 3. E eu tinha, na minha cabeça, elas iam focar, né, nas interações com a Malkaviana. Afinal de contas, foi a Ana de Borja que sumiu. Então, eu imaginei que elas iam focar mais nela. Só que não. Chegou lá que a gente gravou em 2 dias, né?
E aí eu dividi os dias em episódios separados. Elas focaram na Camila. E aí, tipo... então, a história ia ser totalmente diferente com base na... Quer dizer, alguns acontecimentos eram fixos, né? Eles iam acontecer, tipo... Elas descobrirem do que se tratava, de Diablerie, né? Só que cada uma ali tinha um papel. A Camila tinha um papel, a Isadora tinha um papel, a Aurora tinha um papel. E aí... Elas foram por um caminho que eu não achava que era o que elas iam fazer. De onde veio a inspiração do tema e do desfecho? Eu já queria... Na verdade, eu tive várias inspirações, né? Eu queria um RPG de vampiro que focasse mais no social. Eu queria, primeiro, jogar com as minhas amigas, né? Eu queria jogar com as meninas, então eu pensei que tipo de história eu poderia fazer pra elas. E aí eu pensei que eu queria explorar mais a parte social do vampiro, porque antes de entrar em RPG, e quando eu ouvia falar sobre vampiro, né, quando eu era mais criança, e não tive a oportunidade de jogar quando era criança, porque o vampiro tinha toda uma mística de ser do diabo, né? Todos os RPGs, mas tipo, vampiro em especial. E vampiro, sempre me pareceu que, tipo, tinha essa história, era uma história mais de conversa e tal. E quando eu fui ver outros RPGs, eles até têm, mas ainda assim os outros RPGs de vampiro que eu assisti tem mais ação. Aí eu fiquei pensando, pô, tipo, um RPG só de papinho, assim. Só de combate social, só com esse foco, como seria? E aí eu coloquei elas dentro de um contexto onde elas também não teriam tanta liberdade para poder fazer ação. Porque elas têm que manter a máscara e todas elas são vampiras que são da aristocracia. Eu encaixei também isso porque eu tava assistindo a série de Entrevista com o Vampiro. Eu gosto muito de Entrevista com o Vampiro. E aí a série também é período vitoriano. Eu falei, porra, temos que botar nosso período vitoriano brasileiro, que é o finalzinho do Segundo Reinado. Quais seriam os finais alternativos? Então, na verdade, o principal desfecho da história foi a questão da Diablerie, né? Que era eu escrevi pra cada uma o que aconteceria com elas se elas cometessem ou não a Diablerie. E aí o final mesmo dependia de como elas iam se relacionar lá com o Ernesto. Mas em relação a Camila, elas também poderiam entrar em um conflito. Por exemplo, se a Amélia não tivesse cometido a Diablerie, ela não ia ganhar o quadro do Castiel. Então ela precisava, mesmo ela tendo sido contra a Camila em vários momentos, a Diablerie era importante para ela conseguir a missão dela. As meninas também, se nenhuma delas tivesse cometido a Diablerie, elas não iam saber da Ana. Elas não iam conseguir desvendar esse mistério. Então dependia muito de ganhar ou não a confiança da Camila. Se eu pretendo participar de outros RPGs, sim, estou aberta a convites a partir do ano que vem, né? Esse ano não tem como. E assim, também estou aberta apenas a convites para projetos de internet, né? Tipo assim, sejam projetos assim para streamar e tarará, não sei o quê. E que não tenham mais do que 4 episódios, porque eu não posso me comprometer mais do que isso, com nenhum projeto de RPG. Então, tipo assim, só one shot, 2, 3, 4 episódios no máximo. Você ia deixar elas descobrirem que a Camila já cometeu Diablerie antes, caso usasse algum poder whatever? Sim! Naquele momento em que a Amélia ia usar a habilidade dela, por exemplo, ela já ia descobrir. Provavelmente. Eu já tinha até preparado... Porque eu li os poderes que cada uma tinha, e aí eu preparei algumas coisas que elas poderiam descobrir através do uso dos poderes delas. E ela ia descobrir várias coisas aí através desse... Assim como ela descobriu lá sobre o negócio do sangue e tal. Ações das jogadoras que mais me surpreenderam. Eu me surpreendi com as ações da Helena, na parte lá do detetive. Inclusive, falando nisso, teve um cara que comentou lá no meu Instagram que em V5 não dá pra fazer aquilo que ela fez. Aí eu respondi. É a primeira vez da gente jogando e a gente foi flexível quanto às regras. E eu acho que, tipo assim, isso foi uma coisa muito importante pro RPG. Eu combinei de que, em relação às regras, como era minha primeira vez mestrando e primeira vez todo mundo jogando, a gente conversava na hora. Então, tipo assim, várias vezes eu consultei a elas o que elas achavam que deveria ser rolado, o que elas achavam da situação. Tipo, eu negociei as regras durante a gameplay. E eu achei isso incrível, porque, tipo assim, se é uma história, é um sistema que você tá construindo uma narrativa, uma história, o importante é a história ficar o mais legal possível, certo? Então, se eu ficasse muito rígida
em relação ao que as players queriam fazer com as regras, só pra seguir as regras, a história não ia ficar tão legal. E a cena ficou muito mais legal assim, né? Então, pensando na crônica como uma narrativa, como uma grande narrativa, uma história sendo contada juntos, eu acho que é importante se adaptar. Eu não sei se a galera que joga faz assim, mas eu achei legal ter essa flexibilidade de poder não seguir. E eu acredito que eu provavelmente continuarei jogando dessa forma. Mesmo quando eu for mestrar outras vezes, eu pretendo continuar sendo flexível em relação às regras, porque eu achei ótimo. Eu gostei, assim, de ser aberta. Ah, não, vai, pode ir. Ou, ah, não, isso não sei o que lá. Na regra você joga 3 dados, mas pode jogar de novo. Sabe? Por que não? Alguém que nunca jogou nenhum RPG na vida pode mestrar uma mesa? Eu acho que sim. Essa é a minha teoria. O RPG, pra ele ser democratizado, ele tem que ser bem mais livre dessa coisa de você tem que ter muita experiência como player pra você mestrar. E principalmente quando você tá fazendo com seus amigos e tal, quando você quer fazer uma coisa mais casual. Cara, tu tem que se jogar, pô. Se você vai jogar com seus amigos, às vezes você nunca jogou, não tem ninguém pra mestrar, alguém vai ter que mestrar. Eu acho que tem que ser assim, né? Cada um tem que fazer quando quiser. E mesma coisa de mestrar um sistema que você nunca jogou. Eu mestrei um sistema que eu nunca joguei. E foi a primeira vez que eu mestrei. E é isso aí. Ainda botei pro pessoal ver ainda. Não satisfeita, ainda gravei pra todo mundo ver. Existe diferença da Camarilha do Rio de Janeiro e da Guanabara? Então, na verdade, nesse momento se chamava... É porque eu não queria ser chata historicamente, né? Mas, tipo assim, não era município do Rio de Janeiro, era Guanabara nesse momento. O Rio de Janeiro era a capital. O nome do lugar em que se passa, a história se chama, na verdade, município neutro. Então, assim... Mas eu não queria ficar... Pretende fazer um dia outra continuação do RPG de Vampiro? Cara, eu jogaria, sim, outro capítulo dessa história, mas provavelmente só one shot, só alguma coisa separada. Como eu disse, eu não tenho vontade de mestrar grandes séries. Eu acho que... Eu ia perder o ânimo também. Eu acho que mestrar uma história só tá bom. Mas eu quero jogar Vampiro. Se alguém quiser me chamar pra uma vez de Vampiro aí, eu gostaria de jogar mais Vampiro. Qual é a minha parte preferida? Que eu mais gostei na parte de produção? Eu gostei de escrever o roteiro. Acho que a minha parte favorita foi escrever o roteiro, escrever os personagens. Foi a parte da escrita mesmo. Inclusive, me animou bastante com a parte da escrita. Não que eu não goste de produzir, mas dá muito trabalho, né? Gostei de terminar. Eu gostei quando acabou. Não é dúvida, mas investe num cenário de RPG com cenário de sua mesa. Seria foda. Eu postei isso no Twitter, né? E eu penso, obviamente, no futuro, né, quando eu tiver tempo e se houver interesse das pessoas de financiarem o projeto, de produzir um material sobre esse universo, né? Porque eu sei que tem uma galera que escreve, tipo, Rio by Night, São Paulo by Night, e criam alguns complementos feitos pela própria comunidade para quem quiser jogar nos cenários que eles constroem. E eu pesquisei bastante coisa, eu acho que eu poderia usar todos esses personagens e é claro, pesquisar um pouco mais pra fazer um complemento. Fica aí, né? Se a galera se interessar, você se interessa? Você financiaria esse projeto? O que você acha do unificado de Vampiro, Lobisomem e Mago, Ascensão? Cara, então, eu tenho um hiperfoco em vampiro, né? Eu não ligo muito pra lobisomem, não. Mas eu sei que tem todo esse universo. Quem sabe eu teria as oportunidades aí de jogar. Mas assim... São criaturas mitológicas, míticas, que eu não curto tanto, não. A galera de vampiro, eles não são chatos, cara. Eles são ótimos. Mesmo a galera que vai, tipo, fazer algum comentário sobre regra, eles sabem que, tipo assim, é vampiro, sabe? Não é igual a galera dos outros sistemas. A galera dos outros sistemas são muito chatas com o negócio de regra. Eu acho que aí tipo assim, se essa só vai... Sei lá, gente, mas vocês não acham... Vamos conversar um bagulho aqui. Vocês não acham que antes de você falar assim, pô, vamos jogar, as pessoas têm que conversar qual vai ser a vibe? Porque eu vi isso no livro do vampiro. Tipo assim, qual é o tipo de história que você quer contar? Não, tipo assim, se você chegar e falar, olha, o que eu tô planejando mestrar é uma coisa com muito mais combate, é uma coisa que os desafios... não sei o que, não sei o que lá, você dá toda a vibe pra ver se a galera quer isso. Porque às vezes você tá jogando uma parada que não é a vibe que você quer jogar, porque ninguém te informou no início qual seria.
Não, eu tô cheia de PDF. Já não tenho nem tempo mais pra ler nada de PDF de vampiro. Eu quero pausar esse mundo de RPG na minha mente um pouco. Já gastei esses 3 meses já lendo muita coisa já. O que eu li? Eu li aquele complemento do... que é um complemento antigo do Vampiro Vitoriano. Li a V5, li parte da Camarilla do V5. E eu também usei um complemento, que é um complemento sobre seitas. Então, o Clube de Chá, ele é inspirado também na base desse livro, que é o Clube Gourmet. Adaptei totalmente, né? Porque, por exemplo, lá eram só vampiros homens que podem participar. Aí eu coloquei só vampiros mulheres que podem participar. Então eu mudei um monte de coisa, mas eu peguei parte da ideia desse complemento também. Tem uma pergunta nova, né? Se fosse pra ter uma segunda temporada, em qual período histórico você faria? Então, originalmente, a história ia se passar um pouco antes do golpe. Só que eu pensei assim, porque eu comecei a assistir entrevista com o vampiro, eu mudei de ideia. Eu decidi jogar pro século XIX. Mas hoje em dia eu não pularia tanto assim. Eu faria uma coisa meio tipo pós-Primeira Guerra. E aí eu sempre penso em, se eu for, né, quando eu escrever outras histórias de vampiro, eu pretendo situar elas em momentos diferentes do tempo. Porque é muito divertido fazer isso. E com vampiro você tem essa possibilidade, você pode jogar em qualquer momento, porque são vampiros, né? Eles estão aí há muito tempo. E sempre em momentos históricos interessantes, porque é claro que quando você tem alguma mudança histórica interessante, os vampiros que controlam o mundo por trás vão estar envolvidos, vão estar maquinando e fazendo alguma coisa, né, em relação a isso. Os vampiros que participaram da criação do Plano Real. Um vampiro que se passa durante o governo Temer. Nossa, realmente, muito divertido. Muito divertido vai ser inventar essa história. A gente tá em 1889. Que ano que vocês gostariam? Fala aí, gente. Que ano que vocês gostariam que se passasse? Que período histórico que vocês gostariam de ver um RPG de Vampiro à Máscara acontecendo, narrado por mim? Escreva aí embaixo. Deixem like, deixem seus comentários. E se vocês se interessam pelo projeto de um complemento aí de Vampiro.